Olá, pessoal. Olha nós aqui de novo. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver quem entra primeiro. Eu acho que é a Cristiane. Vamos ver. Estamos aqui aguardando. São Paulo fez uma trovoada, mas parece que não caiu chuva forte não. Tá só começando um ventinho de uma chuvinha leve. Vamos ver quem chega primeiro. É a Fátima, é a Cristiane. Quem será que chega? Estou aguardando. Vamos ver. Eu não pude falar segunda-feira, porque além de ter tido jogo, aqui... Ah, Solange é a primeirona. Oi, Solange. Então, eu não falei segunda-feira, porque além do jogo que... Teve um tempo que sobrou depois do jogo, mas aqui perto da minha casa, eles falam muito palavrão, tem muita gente que mora por aqui, e alguns ficam entusiasmados, bebe, aí fica falando palavrão, eles gritam. Então eu pensei, ai, só falta eu estar na live e sair um palavrão feio aí, misericórdia. Falam na rua, lógico, né, mas dá para ouvir daqui. Olha aí, Solange, Rosinha... Cristiane, todo mundo aí, os meus soldados fiéis, graças a Deus, as minhas amigas preciosas, Edna, querida, que bom ter vocês todas aí, graças a Deus que vocês estão aí. Bom, Deus tem sido bom para nós, tem nos abençoado, nos guardado, e isso para nós é uma alegria, nossa gratidão, porque as lutas vêm, mas elas passam, né? Os problemas chegam, mas Deus é bondoso para nos dar força, sabedoria, vigor, para nós ficarmos livres dos lançamentos do inimigo contra nós, né? Eu quero orar para iniciar essa live de hoje, que eu tenho um texto meio grande. Eu não sei se eu já falei dele para vocês, mas eu amo esse texto, eu quero falar novamente. Ivone, querida, paz do Senhor Jesus Cristo, vamos orar? Obrigada a Deus pela vida, pela saúde, por um grande plano de salvação. Jesus teve conosco, que nos salvou, nos livrou, nos perdoou, nos abençoou e está conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a consumação de tudo. Obrigada a Deus que o Senhor é tão bom, tão perdoador, tão misericordioso, tão compreensivo. Nós te louvamos nessa tarde e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos consolando, nos abençoando e nos direcionando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Janira, Sueli Oliveira, e que bom que a Sueli está aí. Então, essa semana foi triste para mim. O meu tio Ismael, que me levou a Jesus Cristo, um homem que eu amo muito, vou continuar amando ele, amando a família dele. Eu nunca vou esquecer, deve ter 54 anos, que ele me levou, estava de férias na casa dele, e ele me levou, a tia Jacira que me levou, ele foi na frente pregar, numa igrejinha simples da Aroeira, um bairro cheio de terra, pobre, né? E ele foi pregar, ele nem era pastor naquela época, mas sempre foi um grande homem de Deus. E minha tia foi mais tarde conosco, porque muitas crianças para arrumar e tal. Aí eu cheguei lá na congregação e ele estava chorando, pregando e falando quanto que Jesus nos amou, né? O preço alto que ele pagou pela nossa salvação. E aquela palavra entrou no meu espírito. Eu era católica, praticante, filha de Maria. Eu morria de medo de sair da igreja católica. Mas aí aquela pregação foi tão ardente, tão preciosa, que eu não pensei. Aquilo entrou no meu espírito. E aí no final da pregação ele fez um apelo. Quem queria aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu lembro que eu levantei a mão assim timidamente. Eu não tinha experiência de igreja evangélica, nada. E uma senhora do meu lado levantou bem alto a minha mão. Aí ele chamou na frente as pessoas que aceitaram Jesus, ele orou conosco e nunca mais eu saí da igreja, né?
como ele morava em Macaé, no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, a gente não se via, né? Às vezes se falava por telefone, mas ele foi tão maravilhoso, o tio Ismael, tão maravilhoso, que ia vir para São Paulo, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Minha mãe levou um susto, como que vira crente? Que negócio é esse, né? E aí, ela viu uma Bíblia na minha mala, aí eu fiquei quieta, não falei nada, né? Eu não quis afrontar minha mãe. E o tio Ismael teve a sabedoria de procurar nas igrejas batistas qual era mais perto da minha casa, mandou uma carta para o pastor, e o pastor foi me visitar num domingo à tarde, falou, olha, o pastor Ismael mandou uma carta, aqui mora uma Dilza, né? Eu falei, sou eu. Ele entrou, tomou café, aquela simpatia da minha mãe, né? Aquela gentileza. E ali ele veio num Cinca Chambor, era o carro da igreja que todo mundo usava, era um Cinca Chambor. Eu entrei naquele carro para ir para a reunião de jovens às 6 da tarde e nunca mais saí da igreja, graças a Deus. Então eu sou muito grata a Deus pelo tio Ismael. Eu não tinha uma amizade muito perto, porque eu morava longe, mas eu sempre o amei, sempre o respeitei. E agora faz acho que uns 6 meses que eu mandei para ele um grande livro, bem grosso, do Spurgeon, né, do Charles Spurgeon, sobre meditações diárias. Mas ele era uma enciclopédia, ele sabia tudo, de toda a igreja, de toda a denominação, de política, de medicina, de tudo ele sabia. Era um cara fantástico, um ser humano maravilhoso. Eu chamava ele de enciclopédia ambulante. E ele teve 9 filhos, né? O ano passado morreu uma filha dele, minha tia Jacira também morreu, deve ter uns 3, 4 anos. Então, mas ele ficou doente, possivelmente ele teve um AVC, aí passado um tempo, ele, agora mais recente, teve alguns transtornos, tal, foi para o hospital e eu falei, Senhor, abrevia a chamada dele, estava com 94 anos para não ficar sofrendo. Então ele morreu, né? Foi morar com Jesus, né? Não morreu, foi morar com Jesus. E eu tenho uma tristeza alegre, né? Uma tristeza de gratidão pelo tio maravilhoso, aquele homem corajoso, que enfrentou todos os obstáculos, sabia que meu pai e minha mãe não iam gostar, mas ele enfrentou os obstáculos, ele orou, me edificava, mandava cartas, telefonava. Foi uma bênção na minha vida. Aí a minha irmã também foi, a Dilma, né, para a igreja. Depois, no dia do meu batismo, eu aceitei Jesus em abril. Quando chegou em setembro, foi o meu batismo. Aí ele veio do Rio de Janeiro celebrar o meu batismo. E ele pregou naquela noite, e ele fez um apelo, e minha mãe aceitou Jesus como Salvador. Então é uma maravilha. Uma maravilha a história do que o tio Ismael fez na vida dele. E muita gente é fruto da vida do tio Ismael, muita gente, né? Deixa eu ler aqui o negócio que estão falando. Tem uma família que perdeu uma criança de 1 ano e 5 meses com complicações do Covid. Meu Deus, tem piedade, Senhor, dessa família, desse pai, desta mãe. Que venha sobre eles o reino de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus. Mas é isso. Eu quero partir para um estudo muito lindo, minha homenagem ao pastor tio Ismael, homenagem aos filhos dele, à casa dele, né? Que Deus esteja lá abençoando, guardando, que Deus também console essa família que perdeu esse bebê, Deus tenha piedade e misericórdia. Um dia nós não vamos mais morrer. Um dia será só festa, né? Nós vamos comemorar a vida, a alegria, a esperança e vamos estar com Deus só conversando coisa boa e vendo coisas bonitas e nos alegrando e não vamos lembrar de mais nada daquilo que passou, né? Mas eu quero falar para vocês sobre os 2 discípulos do caminho de Emaús. É um texto longo que eu vou ler, mas vocês vão ver que história tão interessante, como nós temos lições preciosas para tirar desse texto, né? Está em Lucas 24, versículo 13. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles, né?
Dois, eles estavam no caminho para a aldeia chamada Emaús. Saíram de Jerusalém e foram para Emaús, distância de Jerusalém 60 estádios. São 12 quilômetros mais ou menos, andando a pé e tecendo o rosário. Ai, papapá, que pena, não esperava, ele morreu, papapá, e aquela dor toda, né? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia junto com eles, né? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os olhos dos discípulos estavam embaçados, não conseguiam reconhecer que era Jesus. Presta atenção nesse versículo. Então lhes perguntou Jesus: que é que vos preocupa tanto? O que é que está preocupando você, minha amada Ivone, Solange, Edna, Djanira, Cristiane, Sueli Oliveira? O que está perturbando o teu coração e o meu? O que é que está tirando a nossa paz? Patrícia Corrêa, boa tarde, amadinha. O que é que está nos incomodando? A gente sempre tem uma pedrinha no sapato, né? O que é que está nos incomodando? O Senhor falava, né? Aí no versículo seguinte, então lhes perguntou Jesus, que é isso que se preocupa, de que está tratando a medida do caminho, papapá. Porém, um dos dois, né, chamado Cleopas, respondeu dizendo: misericórdia, só você que não sabe de nada? Só não contaram para ele, se fosse numa linguagem coloquial de hoje. Meu filho, você tá por fora. Todo mundo só fala isso, você não sabe de nada? És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou Jesus: quais? Olha a ironia santa de Jesus. Quais são os problemas que te incomodam? O que está no teu sapato hoje? Por que você está chorando? Por que você está triste? O que é que está te incomodando? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então esses dois admitiam que Jesus era uma pessoa especial, grande profeta diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, veja bem quem crucificou Jesus. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Bom, aí ele vai dizer da pedra no sapato o que é que estava frustrando a vida deles. Desculpa. Ora, nós esperávamos, às vezes nós, você aí e eu, esperamos coisa que não é o que era para esperar. Aí fica frustrado. Olha bem. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, de todos os milagres que ele fez, autoridade, maravilha, já é esse o terceiro dia que ele morreu. Acabou a esperança. Tem pessoas que vivem a vida comemorando a morte de Jesus. Não adianta, não vale a pena, já fiz de tudo, essa vida é uma meleca, e tarará. Fica tricotando no cérebro as coisas ruins. E quem tricota no cérebro as coisas ruins, não enxerga as coisas boas, o olho fica embaçado, precisa trocar o óculos, né? Ora, nós esperávamos que ele fosse que redimisse Israel, parará. É verdade também, olha agora, olha esse versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Gente do céu, tem gente que não crê, mas nem quando vê anjo, nem quando Jesus fala. Nem quando lê a Bíblia, nem quando ora, nem quando vê um testemunho de vitória. Tem gente que tem a cabeça fechada, e às vezes somos nós, né? Cabeça fechada, coração fechado, espírito fechado, né?
Ora, se vieram de Jerusalém, fazia 3 dias que Jesus morreu. As mulheres contaram que foram no túmulo, não viram ele. E que o anjo disse que ele ressuscitou. E agora eles vêm tricotando, que pena, tanta esperança que a gente tinha. Em vez de tecerem, em vez de tricotarem, em vez de ruminarem, né? Meditarem. Olha, é verdade, ele falou, né? Ih, ele ressuscitou. Então vamos aguardar que ele vai aparecer. Em vez de ficarem meditando nas coisas boas, meditam nas ruins, né? De fato, parará. Então lhes disse Jesus. Aí Jesus olha bem nos olhinhos deles, estavam caminhando, né? Ó nécios, ó tolos, ó distraídos, ó gente desligada, vocês parecem que bebem. Jesus não falou isso, lógico. Vocês estão desligados de tudo aquilo que Jesus ensinou a vocês. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Senhor, estava tudo tão claro. É como nós estamos vivendo hoje. Todos os sinais indicam a volta de Jesus. Todos os sinais. E são sinais terríveis. Hoje, eu fui lá no centro da cidade renovar meu RG. É de chorar o centro da cidade de São Paulo. É de chorar. Nunca se podia esperar. Eu trabalhei no centro da cidade há 40 e tantos anos atrás. Era o ápice do luxo, era o ápice da beleza, era o luxo. Todo mundo vestido socialmente, as lojas lindas, aquele monte de gente. Na época de Natal não se podia andar. Rua Direita, José Bonifácio, Praça da Sé, Praça do Patriarca, Viaduto do Chá, o MAP, aquilo era fervia de gente bonita, perfumada, arrumada, comprando. Era uma vida linda. Fui lá hoje. É triste. Você só vê coisas ruins. Não tem mais nada. Bom, aí vamos contar. Honestos e tarde de coração para crer tudo que os profetas disseram. Nós também estamos vendo tantas realidades, tantos sinais da vinda de Jesus. Em vez de nos prepararmos, encher a nossa lamparina de azeite, quer dizer, ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida cheia de oração, de leitura bíblica, ganhar os amigos para Jesus, estar cheio de gás, de entusiasmo, não de amargura. Amargura e tristeza não ganha ninguém para Jesus, né? Eu sempre falo, se for para ver chororô, a gente vai no enterro, não vai na igreja. A igreja não é para ter chororô, é para ter alegria e esperança. E aí, esses dois, né, tecendo, tricotando, nem era a realidade, a coisa já tinha mudado, já passou, já é outra história, né? Porventura, abre a cabeça, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Abre a cabeça, amados irmãos. Jesus não falou que vai voltar. Quando voltar vai ter gente que não vai crer em nada, vai ter gente fria, vai ter igreja que vai apostatar da fé, vai ter pastores que vão apostatar, vai ter cristãos que virou a casaca, vai ter um monte de coisa errada, vai ter um monte de droga, de prostituição, de aborto. Isso tudo vai ser o panorama de que a volta de Cristo está aí, né? E começando por Moisés, né, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Bom, aí o que Jesus fez? Começou a lembrar para eles. Lembra o que estava escrito? Lembra o que foi falado? Lembra o que foi avisado? Já foi avisado, está escrito. Você não lembra? Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar, de ir embora. Jesus falou. Eles ficaram ouvindo, mas ainda estavam tapados, né? Ainda estavam com o olho fechado. Mas aí, quando eles viram que Jesus ia embora, puxa, andaram a pé 12 quilômetros, estavam com fome, com sede, sei lá. Ele falou assim, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Ai, como é bom quando a gente fala, Jesus, fica comigo, porque se você falar, ele fica mesmo. Fica comigo, Jesus. Eu tô triste, eu tô desanimada, eu tô assustada, eu tô infeliz, eu tô preocupada, eu tô com dor.
eu tô, sei lá, tô esquisita, eu não tô bem, né? Tá uma confusão aqui dentro de mim. Fica comigo, Senhor. Porque é tarde e o dia já declina, tá chegando a noite. E entrou para ficar com eles. E Jesus entrou. Olha, gente, Jesus não pode estar mais perto de nós do que ele já está. Jesus está mais perto de você, minha amada, do que estava desses dois homens, porque Jesus está dentro de nós, morando, tabernaculando, vivendo dentro da nossa vida. Jesus não podia estar mais perto de nós, não podia nos amar mais do que ele ama. E aconteceu, aí ele entrou, papapá, foram comer pão. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou e partindo-o, né? Partiu o pão, aí apareceu os machucadinhos da mão dele, né? Reconhece. Então, tomando o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então, olha que cabeça dura que nós temos, como demora para abrir o olho. Então se lhes abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ai, que maravilha. Aí, aquele coração amargo, triste, desanimado, infeliz, desiludido, saiu. Eles nem comeram mais pão, nada. Voltaram para trás mais 12 quilômetros para falar para os discípulos: gente, Jesus andou conosco, era ele. Aí eles comentaram assim e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Quer dizer, ardia o coração. Nós vivemos na vida sinais do amor de Deus, sinais da presença de Deus. Quantas bênçãos, amada, conta quantas são recebidas das divinas mãos, uma a uma. Dize-as de uma vez, você vai ficar surpresa quanto Deus já fez. E aí, eu tô com uma alergia. E aí, volta para trás, e quando eles estão lá na casa junto com os discípulos, Jesus chega no meio deles. Mas eu quero discorrer só essa parte, né? Que nós muitas vezes temos ele tão, Val, querida, às vezes nós temos Deus tão nosso, tão perto, né? O que aconteceu com Jesus não foi uma derrota, não foi uma tragédia, não foi uma desgraça, fazia parte do plano de Deus. Então, muitas coisas que nós brasileiros estamos vivendo estão dentro dos planos de Deus. A gente não entende porque às vezes nosso olho está fechado, nosso coração está confuso, nosso ouvido está tapado. Mas nós temos que abrir e partir o pão com Jesus, né? Fica com ele, ora, lê a Bíblia, busca, agradece, né? Celebra esse Jesus que já está ressurreto. E as coisas vão indo tudo para o seu lugar, nós temos certeza disso, em nome de Jesus Cristo, tudo vai para o seu lugar. Então, graças a Deus que Jesus, ele aparece para aqueles que estão em confusão, para mim e para você. Jesus aparece e mais uma vez nos ensina, mais uma vez nos ama, mais uma vez come o pão conosco, mais uma vez nos liberta daquilo que está amarrando. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Então, amadinhas, que os nossos olhos possam se abrir para ver a realidade do Senhor Jesus, para desfrutar dele. Estavam com ele, mas não desfrutavam dele. Nós estamos com Jesus através da Bíblia, da palavra dele. Nós estamos com Jesus através das pessoas que estão conosco, da pregação de domingo, de todas as pregações do mundo inteiro, através de uma oração respondida. Jesus está conosco o tempo todo, né? Eu vou dormir, às vezes eu estou cansadinha, com medo de dormir sem falar com ele. Eu falo assim: Senhor, eu te amo muito. Senhor, eu te amo.
Pelo menos a última palavra minha tem que ser de declaração de amor. E já levanto, Senhor, eu te amo muito, porque eu sei que Ele me ama. E aí eu entro nas minhas petições e nos meus louvores a Ele. Então, amadas, o grande erro é você estar com Ele, você ter Ele, o que Ele fez está tudo dentro de um programa de amor, de misericórdia, e a gente fica nessa aflição muitas vezes, em vez de gastar a energia, os olhos, o coração, as emoções, a vida, para glorificar o Senhor, a gente fica no ai, 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 oi, 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 arrastando o chinelo. É o que o diabo quer. Ele quer que você seja infeliz, desanimada, abatida, para não desfrutar do banquete que é Jesus na nossa vida. Não é maravilhoso? Eu vou falar no dia 13, na Presbiteriana, não era meu dia, mas me convidaram. Eu vou falar sobre o mundo estava em trevas e viu a luz. Sem Jesus, amadinha, é só trevas. E nós gostamos de puxar treva para cima de nós, quando já temos a plenitude da luz. Mas enfim, esse é outro assunto para dia 13 de dezembro. Então vamos orar mais uma vez. Eu botei o nome da maioria aqui, nem sei se todo mundo está aqui. Eu não lembro se a Patrícia que está aqui no meio da minha lista. Mas por via das dúvidas, eu vou colocar Patrícia aqui. Deve ter mais gente que eu não coloquei. Eu tenho, amadas, um coração bem intencionado, né? Cheio de vontade de acertar, um coração amoroso, mas nem sempre a minha memória me ajuda, né? Então, às vezes eu cometo falhas por não lembrar, por confundir, né? Às vezes acontece isso. Então eu sempre falo, gente, eu sou muito honesta, graças a Deus. Mas se eu devo para vocês, vocês me falam. Os meninos aqui do prédio, meus funcionários, às vezes eu falo, tem 10 reais aí? Eu tô saindo para a rua. Tem 50 reais? E lógico que imediatamente eu pago. Mas eu sempre falo, será que eu tô te devendo? Vê bem aí. Domingo teremos batismo na igreja, aleluia. Graças a Deus, Deus abençoe. Abençoe as igrejas vivas que estão salvando, estão ensinando, estão discipulando, estão batizando, que esse é o nosso, não podemos nos distrair com as coisas que vão acontecendo, nós temos que estar fundamentados, firmados naquilo que temos que fazer, o que tem que ser feito, certo? Havia um ditado, uma frase que os universitários falavam muitos anos atrás, enquanto os cães ladram, a caravana passa, certo? Enquanto os cães ladram, né, a carroça vai passando. Então, não vamos ficar olhando para o latido dos cães, vamos deixar a carroça passar, vamos caminhando, vamos fazendo aquilo que nós temos que fazer, né? E não ficar perdendo tempo, perdendo emoções, perdendo a vida, né, distraído com ciladas, né? Vamos estar focados no Senhor. Eu vou orar por vocês aqui, né? E vocês orem por mim também. Eu vou citar as pessoas que eu tenho aqui na live. Eu fiz uma listinha nova, mas possivelmente nem todo mundo está aqui. Mas vamos lá. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra que anima o meu coração. Quantas vezes, Pai, o Senhor está do meu lado, eu sinto o seu perfume, eu sinto o teu amor, e ainda fico pensando, ai, que confusão, ai, a família, ai, o país, ai, 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 oi, 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 Senhor, nos perdoa por vivermos tão distraídos. E muito obrigado pela tua doce e poderosa presença na nossa vida. Coloco nas tuas mãos a Carmen e a Luísa, a Val e a Liliana, a Ana e a Márcia, a Dilma e a Fátima, a Elza e a Edna, a Aline e a Ana, a Dívia, a Demerá, a Paula, a Rosa e a Maria, a Cristiane, sua casa toda, que é minha fiel escudeira, a Arlete, suas filhas Neia, Lene e Mary, a Sueli Freitas, que está conosco hoje. É Freitas ou é Oliveira? Sueli Oliveira, que está conosco. A Patrícia, que está sempre conosco. A Renata, a Andréia, a Zumira, a Solange, Silvia, Mariazinha, Marfisa, Ivone, Maria Alice, Samira, Raquel, Glorinha, Marta Franco, Silvia, Sli, Tereza, Terezinha, Célia, Rosa, Rita, Rose, Juliana, Nilce, Benê, Clarice, Cleusa, Laidinho, Tânia, Aninha, Miriam, Mara, Zô, Rosângela, Simone, Sueli, Bruno, Zezinho, Luísa, Rose e Afonsina. Deus, que estas vidas sejam abençoadas, que estas vidas recebam
revelação, que essas vidas desfrute das belezas que o Senhor tem para elas. E eu clamo pelos enfermos, pela Esther, pela mãe da Jo, pela tia Senira, tia Tereza, Rosana, Cristina, pelo João, o Paulo e a Alice, pelo Zé Bispo, Eulália, Neide, Ademar, Sabina, Edivaldo, Romano, Silvia e toda a sua casa, Nilce, Tereza, da Wanda, a Eli e a Vilma. Que essas pessoas preciosas, amigas minhas, que estão enfermas, amigas e amigos, irmãos queridos, recebam do Senhor a cura, a libertação e a paz que precisam. E nós te louvamos nessa tarde de todo o nosso coração, porque o Senhor é muito bom. Obrigada a Deus pelo tio Ismael, pelo que ele fez comigo. Abençoa ele e toda a sua casa. Ele já está no céu, aleluia por isso. Mas que toda a sua casa e todas as centenas e centenas de discípulos dele sejam consolados e levantem voo para serem uma bênção nessa terra, ganhadores de almas para ti. Obrigada, Deus, porque o Senhor usa pessoas tão preciosas para nos tirar do abismo da incredulidade. Te exaltamos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, o Senhor é bom. Vamos orar sempre pelo Brasil, pela nossa família, né, o nosso país, nossa família, orar pelos enfermos, orar pelas pessoas que precisam de Jesus. Temos muita coisa para orar e isso nos mantém perto do Senhor. Eu estou lendo um livro do Max Lucado que chama Esperança Inabalável. Eu gosto muito de ler os livros do Max Lucado. Eu estou lendo Esperança Inabalável. É tão gostoso que eu não vejo a hora de acabar o serviço, os meus compromissos, para sentar de novo e ler, de tão saboroso que é. Mas Deus abençoe sua vida, sua família, sua igreja e a nossa nação. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amamos vocês e até agora, só segunda, né? Se Deus quiser, na segunda. Estamos torcendo aí pelo Brasil, para que ganhe no futebol também. E para nos dar as alegrias que o brasileiro merece e precisa. Mas a nossa grande alegria é Jesus, né? Fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.